Ainda falando de seleção brasileira, então, como eu disse para vocês, o Neymar esteve em campo e agora a ideia, o próprio técnico Carlo Ancelotti já tinha dito, na coletiva pós-vitória sobre o Haiti, é que o Neymar passe a treinar todo o tempo com o grupo, coisa que não acontecia há bastante tempo. Aliás, faz mais de um mês a última vez que o Neymar esteve em campo, ainda na partida pelo Campeonato Brasileiro, com a camisa do Santos contra o Curitiba na Neoquímica Arena. E quem sabe, dependendo da condição física do jogador, ele consiga ter uns 15 minutinhos, pelo menos, diante da Escócia, na próxima quarta-feira em Miami, terceiro e último jogo da seleção brasileira nessa fase de grupos. E quem resume toda essa situação envolvendo o Neymar é a Belle. Chega mais, Belle. Então vamos lá agora falar sobre o camisa 10 da seleção brasileira, Neymar Júnior, porque pela primeira vez desde que o jogador chegou aos Estados Unidos, desde que a delegação brasileira chegou aos Estados Unidos, o Neymar realizou um treino de forma integral com o grupo, ou seja, participou de toda a atividade com os jogadores. O próprio Ancelotti, na coletiva de imprensa após o jogo, a vitória do Brasil contra o Haiti, o treinador da seleção brasileira já tinha falado que esperava e vai contar com o Neymar para o jogo contra a Escócia, o último jogo da fase de grupos do Brasil na Copa do Mundo, e que o Neymar teria um trabalho separado no sábado, enquanto a seleção brasileira estava no jogo. O Neymar ficou na concentração, então ele teve esse trabalho separado, mas que o Neymar voltaria a campo junto com o grupo para treinar de forma definitiva e 100% com os jogadores já neste domingo, 2 dias depois do jogo, 2 dias não, né? Um dia depois do jogo da seleção brasileira, e aí contando 2 dias já de atividades do Neymar, desde que a seleção viajou para a Filadélfia para o segundo jogo. Então, o Neymar agora integrado ao grupo, o Ancelotti espera contar com o jogador para esse jogo que será realizado em Miami. Então, a programação é que o Neymar viaje com a delegação brasileira e seja utilizado por pelo menos alguns minutos. A gente ainda não sabe se o Neymar vai ser titular na partida. Já começa entre os 11 que iniciarão a partida contra a Escócia, mas a programação e a expectativa, o planejamento da comissão técnica do Carlo Ancelotti, junto com todos os outros integrantes da comissão técnica, é que o Neymar ele seja utilizado nessa partida, pelo menos por alguns minutos, até para entender qual é o ritmo do Neymar em campo. É óbvio que isso também o Ancelotti vai entender e analisar muito nas atividades, nos treinamentos. A seleção brasileira ainda tem mais 2 atividades até a viagem para Miami e jogo no dia 24 de junho. Então a gente tem ainda atividade de amanhã, segunda-feira, e ainda terça-feira, que é o Match Day -1, um dia antes do jogo. Ainda a seleção treina aqui em Nova Jersey. Então, só para explicar para vocês que, óbvio, esse recondicionamento físico e o ritmo que o Neymar vai garantir, vai ganhando aos poucos, o Ancelotti vai entendendo também nos treinamentos. Mas a gente sabe que treino é treino, Famosa frase, treino é treino, jogo é jogo. Então, até para o Ancelotti entender como o Neymar estará em campo, eles precisam, colocar o Neymar para ser utilizado e para estar em campo nesse jogo contra a Escócia. Então, planejamento é que o Neymar esteja em campo, nem que seja por alguns minutos, nessa partida que é válida pelo terceiro desafio do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo. 10 minutinhos dá pra jogar, Bibi. Eu confio em 10 minutinhos. Já voltou a treinar, a gente viu ele aqui entrando junto com a galera, treino normal, aos poucos. E é importante nessa volta, é bom a gente lembrar, a volta é importante também o ritmo de jogo. Tem muita gente falando, não é melhor segurar para o mata-mata? Não, mas é que para ir bem no mata-mata é importante que ele jogue agora contra a Escócia. Ele está muito tempo sem jogar, mais de um mês agora, vai completar um mês e uma semana sem entrar em campo. Em um jogo valendo, que obviamente é diferente de um treinamento. Então é importante, se ele puder, se o jogo estiver tranquilo, claro, se estiver também na mente do Ancelotti que isso aconteça, que ele entre e jogue pelo menos 10 minutinhos. Se for para brincar aqui de bolão, eu estaria aqui no minuto 31, viu? Do segundo tempo. No minuto 31, o Neymar deve entrar. Claro que isso vai depender se o jogo estiver tranquilo. Eu acho que o Brasil até lá vai ter feito já o seu resultado, pelo menos 1-0, 2-0 contra a Escócia.
Claro, se tiver um 0-0, o Brasil estiver perdendo, aí vai depender, né, do quanto o Ancelotti está confiante no Neymar para esse momento. Inclusive, a gente teria uma resposta muito forte, porque se estiver perdendo, né, a gente sabe da necessidade do Brasil ganhar, e até na questão de saldo de gols para terminar na primeira colocação do grupo, que é importante pensando em mata-mata, pensando em logística, né? A gente já conversou sobre isso, mas não custa lembrar, em primeiro continua nos Estados Unidos, o mata-mata, a primeira partida do mata-mata seria em Houston, já se ficar em segundo lugar do grupo, vai jogar no México, em Monterrey, então muda a logística, menos tempo de descanso, a gente ouviu o Paquetá falando sobre isso aqui hoje também, ou seja, que os jogadores estão empenhados em ficar em primeiro, que é óbvio, todo mundo quer ganhar, quer ficar em primeiro em tudo que é possível, mas também pela parte da logística, do descanso, de estar onde vocês estão acostumados e onde o Brasil está aqui. Inclusive, estou gravando na frente, né, do hotel da seleção, todos elogiando que é um lugar maravilhoso, não só aqui no hotel, mas também no centro de treinamento do Red Bull New York, que é aqui perto, que é novíssimo, que está todo mundo elogiando as instalações, que é tudo de primeiro mundo. Então, é isso que a gente vai ter que ver, né? O jogo, como vai estar, mas eu acredito que o Brasil já vai estar ganhando e aí vai ser importante dar esse ritmo de jogo para o Neymar. E aí, sobre a forma de jogar, ele já falou que quer o Neymar por dentro, como atacante centralizado. Agora, se vai ser o falso 9, né? Como, por exemplo, foi o Matheus Cunha e outros dois jogadores abertos, ou em uma dupla de ataque, né? Como, sei lá, um 10, você tira um do meio, tem o Neymar com 10 mais um centroavante, aí a gente vai ter que ver. Pelo andar da carruagem aí que está se formando de time da seleção brasileira, acho que o Matheus Cunha ganhou essa vaga e ele deve ser um reserva do Matheus Cunha. É um cara para jogar ali flutuando quando tiver a bola. É óbvio que quando o Brasil tiver sem a bola é completamente diferente a dinâmica de marcação. Ele não vai ter o pique nem o ímpeto defensivo que tem o Matheus Cunha. Mas claro, também quando o Brasil tiver a bola ele vai entregar muito mais do que o Matheus Cunha pode entregar na genialidade, na visão de jogo, no passe, toque de primeira, enfim, um drible mais curto. Então eu vejo ele entrando por ali, mas vai ser finalmente, né, os primeiros passos, algo para a gente já começar a enxergar o que o Ancelotti pensa para o Neymar. E torcer, né, para nesses treinamentos, tem hoje, a gente já viu, tem mais ainda amanhã, tem mais um outro logo depois, para a gente saber que condições ele está, que ele não sinta nada de volta nessas lesões de panturrilhas, que são sempre importantes, são sempre chatas, né, essa volta gera uma preocupação, lesão de panturrilha é algo que é muito preocupante. Que ele siga, né, nessa sequência e vamos ver a atuação do Neymar ao lado dos melhores jogadores do Brasil, que é a seleção brasileira. Eu tenho a expectativa que ele jogue melhor ainda, por mais que ele esteja sem ritmo de jogo, um tempinho sem jogar. Vamos ver, Brasil e Escócia, eu acho que já vai dar para a gente ter uma ideia legal do que o Ancelotti pensa para o mata-mata, não só do 11 titular, mas também na utilização do Neymar. GOAT.